Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Meninas da Ciência. Lembrando que esse nosso quadro é uma parceria entre o projeto Meninas da Ciência da Universidade de Brasília, junto com o Voxel Festival. Então, esse projeto é incrível que tem como objetivo estimular a participação de meninas e o interesse delas em ciência, tecnologia, matemática, física, química e vem trazendo aí, influenciando muitas pessoas e muitos jovens a se transformarem em futuras cientistas. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho com a professora Suzane Maciel. A Suzane Maciel ela é da UNB, mais especificamente do campus ali de Planaltina, e ela vai contar pra gente uma história muito interessante. E eu queria saber de vocês primeiro, quantas professoras de matemática vocês se lembram, né? A gente tem na matemática aí um campo que é majoritariamente tomado por homens, e a gente consegue se lembrar de poucas professoras, poucas pesquisadoras e às vezes até poucas cientistas mulheres na área da matemática. Então hoje a Suzane vai contar pra gente um pouquinho de uma história muito interessante de uma cientista, assim, incrível dentro dessa área e vai ensinar também a gente a construir um astrolábio de forma super simples, super intuitiva. Então, professora, por favor. Olá, meu nome é Suzane Maciel, eu sou professora da UNB, trabalho no campus de Planaltina e dou aulas de matemática no curso de licenciatura em Educação do Campo. Eu me formei em matemática e na minha graduação em matemática, quando eu entrei, eu só conhecia matemáticos homens. Na graduação, eu conheci essa matemática chamada Hipátia, que foi uma matemática que viveu entre os anos 300 e 400 depois de Cristo e viveu em Alexandria, que é uma cidade no Egito, e ela foi uma matemática muito importante, de que eu nunca tinha ouvido falar até então. Então hoje eu vou contar um pouco para vocês da história da Hipátia. Então ela nasceu em Alexandria, que nessa época era uma cidade do Império Romano, e ela era filha de Theon de Alexandria, que era um grande matemático também, e filósofo e astrônomo, que cuidava na época da Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria era o centro do conhecimento na época. Alexandria era um centro cultural importantíssimo nessa época. E o Theon era o diretor dessa biblioteca e ele ensinava Hipátia sobre tudo que ele conhecia, né? Sobre os astros, sobre matemática, sobre filosofia. E Hipátia cresceu e se tornou uma adulta muito influente, muito importante, viajou pelo mundo, estudou na Academia Grega de Atenas e a gente tem documentos de que lá ela também foi reconhecida como uma filósofa brilhante na Grécia. E ao voltar para Alexandria, a Hipátia se tornou então uma professora e filósofa da Biblioteca de Alexandria. E lá ela escreveu muitos artigos sobre filosofia, fez vários comentários sobre trabalhos importantes da época e teve muitos alunos. Infelizmente, na época da Hipátia, a Biblioteca de Alexandria sofreu um ataque, pegou fogo e a gente hoje em dia quase não tem registros do trabalho dela. Os registros que a gente tem são registros de cartas que a Hipátia trocava com seus alunos. Ela teve alunos muito importantes, como por exemplo Sinésio. E nessas cartas tem indícios de que a Hipátia pode ter sido a inventora de instrumentos muito importantes que a gente usa até hoje. Como por exemplo o densímetro, que é um instrumento que a gente usa para calcular a densidade das coisas. Ela explica para o Sinésio, que é um aluno dela, em cartas como é que se constrói esse instrumento e ele faz perguntas sobre esse instrumento e a gente usa até hoje. Por exemplo, se você faz cerveja na sua casa, você com certeza deve ter um densímetro para você não errar o ponto dessa cerveja. E esse instrumento provavelmente foi feito pela Hipátia, foi desenvolvido por ela. Se não foi inventado por ela, ela
era uma das poucas pessoas da época que sabiam construir. Um outro instrumento muito interessante que ela fez, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, foi o astrolábio. Então, o astrolábio era um instrumento utilizado para você medir ângulos que os astros faziam com a Terra no céu. O astrolábio já existia antes da Hipátia, mas ela descreve em cartas formas de fazer um astrolábio que é muito prático, um astrolábio muito simples para ser usado no campo. E hoje a gente vai fazer um astrolábio bem simples, muito mais simples do que o da Hipátia, mas para você fazer os seus primeiros experimentos astronômicos, inspirados no trabalho dessa mulher incrível aqui, que está ilustrada nesse livro. Para você fazer o seu astrolábio, você vai precisar de um transferidor, como esse, que é um instrumento feito para você medir ângulos, né? Uma reguinha redonda como essa, um canudo, durex ou uma cola quente e uma cordinha bem fininha e um pezinho, pode ser uma pedra como essa aqui. Bom, aqui nessa reta aqui onde você mede o ângulo zero, você vai colocar o seu canudo e vai grudar com o seu durex. E vai ter uma coisa tipo essa daqui, né? Um canudinho grudado aqui no zero. Aqui, nesse ponto onde a gente, enfim, mede o centro do transferidor, você amarra uma cordinha com um peso aqui, que vai calcular exatamente a perpendicular. Com o astrolábio, é possível calcular o ângulo que um astro faz com a Terra, né? Então, a gente tem várias medidas. Por exemplo, você pode usar o seu astrolábio para você medir o ângulo que o Sol, a distância zenital do Sol. Já já eu explico o que é a distância zenital. Bom, para isso você precisa apontar o canudinho do seu astrolábio diretamente para o Sol. Mas atenção, não é para você olhar diretamente para o Sol, porque você pode machucar a sua vista. Como é que a gente faz para observar o Sol sem machucar a vista? A gente usa um artifício que é um anteparo, pode ser uma folha de papel. Então você aponta o seu canudinho para o Sol e você vai observar o Sol batendo no seu anteparo. Você vai saber que o seu canudinho está apontando exatamente para o Sol quando a projeção do Sol no seu anteparo ficar uma bolinha bem focada. Faça o seu experimento aí e veja como é que vai acontecer. Bom, quando vocês tiverem o Sol bem focado no seu anteparo, vocês observem o ângulo que essa cordinha faz com a perpendicular. Essa distância daqui tem a ver com a distância zenital do Sol. Você pode usar o seu astrolábio para você medir distâncias também de astros que você consegue ver de noite, né? Como, por exemplo, uma constelação que você goste muito ou um planeta que você consegue enxergar. Mas de noite é muito difícil olhar aqui dentro do canudinho. Então tem gente que também constrói um astrolábio colocando uma canetinha daquelas de luz verde que você consegue apontar para o céu. Esse ângulo que você vai medir apontando para o Sol, ele vai variar de acordo com o lugar onde você está no planeta. Então, se você está exatamente no Equador, nessa linha aqui, você vai ver exatamente a declinação que o Sol tem com relação à Terra. E essa declinação varia de acordo com as estações do ano. Mas a gente não está exatamente no Equador, a gente está aqui um pouquinho mais para baixo, em Brasília, né? A nossa latitude aqui é mais ou menos 15 graus. Então, a gente tem que descontar também desse ângulo que a gente vai ver, esses 15 graus que tem a ver com a nossa latitude na Terra, né? Então, dependendo da cidade onde você está fazendo esse experimento e dependendo da época do ano que você está fazendo esse experimento, você vai encontrar ângulos diferentes aqui. E
ao longo do dia, né, a distância zenital, ela acontece quando você está medindo esse ângulo exatamente no meio-dia solar. Não é o meio-dia do seu relógio. O meio-dia solar vai ser quando o Sol está passando exatamente em cima do meridiano onde você se encontra. Para você saber quando é que é o meio-dia solar de verdade, você pode medir esse ângulo ao longo do dia e você observa quando esse ângulo é máximo. Quando esse ângulo é máximo, é quando a gente está no meio-dia de verdade, no meio-dia solar, quando o Sol está mais alto, né, ao longo do dia. Aqui você pega o transferidor e aponta para o Sol. E no anteparo você observa quando o Sol vai focar em um ponto. Quando ele focar nesse ponto, ó, tá vendo que aparece uma bolinha? Quando aparecer essa bolinha, a gente marca esse ângulo aqui, que a cordinha está fazendo com o canudo. No caso aqui, 40 graus. A gente vai anotar esse valor. Ao alinhar o canudo com o raio de sol, o ângulo que a cordinha vai fazer com o canudo é igual ao ângulo que o raio de sol faz com o zênite. A cordinha, como tem esse peso, vai estar alinhada ao centro da Terra, na direção da Terra, e vai apontar para o zênite na direção do céu. Um outro ângulo que a gente costuma usar na astronomia é o ângulo que a cordinha vai fazer com a perpendicular ao canudo. Essa medida seria equivalente ao ângulo que o Sol faz com o horizonte e a gente chama na astronomia esse ângulo de altura, né? Nesse caso seria a altura do Sol. Essa medida entre a perpendicular e a cordinha. Você pode fazer essa experiência ao longo do dia, para você ver como é que esse ângulo varia conforme as horas vão passando. A gente está interessada hoje em fazer essa experiência no meio-dia solar. Então, cabe um alerta aqui sobre as distinções entre o que a gente chama de horário solar, que é ditado pela posição do Sol na esfera celeste, e o que a gente chama de horário civil, que é o horário que o Estado adota, né, para reger o cotidiano das pessoas. Então, por exemplo, se a gente tomar o fuso de menos 3 horas, que é o fuso, né, em que a maior parte da população brasileira está submetida, a gente vai perceber que o meio-dia do relógio vai coincidir com o meio-dia solar médio só na longitude 45 graus, que está bem no meio do fuso. Para um ponto em Brasília, por exemplo, onde a gente está gravando esse vídeo, nós estamos na longitude 47,8 graus. Então, a gente precisa fazer uma correção para saber que horas do relógio corresponde ao meio-dia solar médio. A gente sabe que 15 graus correspondem a 60 minutos. Então, com uma regrinha de 3, a gente pode ver a diferença, né, da nossa longitude para 45 graus, que vai ser 2,8 graus, vai corresponder a 11,2 minutos. Ou seja, em Brasília, esse experimento tem que ser feito às 12 horas e 11 minutos, que é o nosso meio-dia local, nosso meio-dia solar. Outra variável que vai interferir na nossa medida é a declinação da Terra. Esse é um ângulo, né, a inclinação do eixo da Terra em relação ao plano de órbita da Terra ao redor do Sol. Esse ângulo também varia ao longo do ano. Ele atinge o máximo no solstício de inverno. Então, no dia 21 de junho, esse ângulo vai ser igual a 23,5 graus. No equinócio, que é dia 22 de setembro, vai ser igual a 0. Então, se você fizer esse experimento no dia 22 de setembro, o ângulo que você encontrar entre o canudinho e a cordinha vai ser igual à latitude da localidade onde você está fazendo esse experimento. No meio-dia solar do dia 21 de junho, que é o dia do solstício, o ângulo que o Sol faz com relação ao zênite vai ser igual à declinação, de 23,5 graus, mais a latitude. Aqui no nosso caso em Brasília, a nossa latitude é de 15,79 graus. Ou seja, no dia 21 de junho, quando a gente fizer esse experimento às 12 horas e 11 minutos,
a gente precisa encontrar um ângulo de 39,29 graus, mais ou menos. Então, para você ver, para a gente ter toda essa compreensão, né, do movimento dos astros, foi preciso muita gente observando o céu, foi preciso fazer muitas anotações, muitas experiências. E convido vocês a fazerem as suas experiências, as suas anotações e as suas observações. Então, essa foi a oficina de Astrolábio, onde a gente contou um pouco da história da Hipátia de Alexandria. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu faço parte de um projeto muito parecido com o projeto Meninas na Ciência, que é o projeto Mulheres Cientistas, que é um projeto da UNB também, lá do campus de Planaltina. Nós também temos um Instagram para vocês seguirem o nosso trabalho. Nosso Instagram é mulherescientistas.unb e a nossa página na internet é mulherescientistasunb.com. Muito obrigada e aguardo os seus experimentos. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, deixe um comentário, fala o que você achou, deixe aqui temas para futuros vídeos que a gente está sempre de olho e eu vejo vocês na semana que vem.